Fala rapaziada, tudo bem? Tudo certinho? De volta aqui no canal do Rockston. A galera tricolor aí comemorando o avanço do Fortaleza para mais uma fase da pré-Libertadores. O time já está garantido aí, no mínimo, na disputa da Copa Sul-Americana na fase de grupos. Agora vai encarar o Cerro Porteño. Na próxima semana já, né, o quarto, quinta-feira, o Fortaleza irá jogar no Castelão pela pré-Libertadores, a terceira fase, né? Aí passando desse adversário, irá para a fase de grupos da Copa Libertadores. Sorteio da Conmebol, da fase de grupos, acontece no próximo dia 27 de março. Mas nós vamos falar dessa vitória de 4-0 do Fortaleza sobre o Deportivo Maldonado. O Depor que teve muito trabalho para segurar o Fortaleza e no final acabou abrindo as pernas e o Fortaleza pôde construir aí uma goleada, né? 4-0, parece que foi fácil, né? Mas para quem acompanhou o jogo viu a dificuldade do Fortaleza de marcar gols, né? Até depois dos 35 minutos do segundo tempo, né? Porque estava 1-0 para o Fortaleza mandava no jogo, né? Não era ameaçado pelo adversário, mas a gente sabe como futebol, né? Um jogo desse tamanho de Libertadores, de repente uma bola vadia pode muito bem sofrer uma surpresa, levar para o empate, ir para os pênaltis e passar. Poderia, mas não fez, né? O Fortaleza teve uma atitude completamente diferente, né, do jogo lá em Maldonado, lá no Uruguai, né, onde o Vojvoda mostrou novamente que é um grande treinador, né? Teve momentos lá do jogo que o técnico lá, o Fabián Coito, né, o uruguaio, técnico do Depor, estava lá com as mãos na cabeça, sem entender o que ele poderia fazer, o que o Vojvoda fez aí para eu poder tentar aí contra-atacar, com alguma mudança tática, enfim, né? O cara estava perdidão ontem, enquanto o Vojvoda, né, fez apenas uma mudança em relação ao time que jogou no Uruguai, sacou o Lucas Sacha e colocou em campo o Caleb, né? Fortaleza goleou de 4-0, mas tem algumas observações que nós precisamos fazer aqui, né? Primeiro, né, a entrada do Caleb deu uma movimentação ok, né? Um jogador com certeza que compõe melhor ali a construção de jogadas do que o Lucas Sacha, que é um primeiro volante, onde ele jogou mais fechado lá no Uruguai, precisava da vitória e era natural, né? O Caleb, o próprio Pochettino também, ficar mais solto e mais livre. E acabou confundindo um pouco a marcação do Maldonado, né, que marcou muito bem o Fortaleza lá no Uruguai, mas ficou perdido taticamente, né? O Tinga com liberdade. Dessa vez também, né, o próprio jogador lá, o Bruno Pacheco, na lateral esquerda, também teve a missão de atacar, de apoiar, coisa que ele não teve no Uruguai. Isso também desarmou um pouco aí as pretensões do adversário, né? Agora é o ponto onde eu quero chegar. O Caleb foi um jogador importante, poderá ser importante para o Fortaleza, poderá, mas eu acho ainda o meia muito verde para esse tipo de jogo. Por isso as dificuldades do Fortaleza de marcar mais gols, né? O primeiro tempo, onde o Fortaleza finalizou muitas bolas, né, pelo menos 13, 14 vezes no gol do Maldonado, mas de longe, a maioria de fora da área, porque a equipe uruguaia não dava mole na marcação, não estava dando bobeira para deixar o Fortaleza entrar na sua área. Então, o time arriscou muito ali com o Pochettino, arriscou com o Galhardo, muitos jogadores ali chutando de longe. Colocou duas bolas na trave, uma com o Romarinho e outra com o Bruno Pacheco. Na bola teimava em entrar, né? E isso causa ansiedade no time, na própria torcida também, transfere aí para o campo. Mas no finalzinho, né, com ali a jogada do Hércules, que fez outro partidaço, o Hércules, um dos melhores jogadores do Fortaleza, né, acabou ali servindo o Galhardo, que mostrou ali o faro de gol novamente, né, o oportunismo do Galhardo, talvez uma das poucas falhas no primeiro tempo da defesa do Maldonado. O Galhardo acabou ali vencendo o goleiro uruguaio, o Reyes, né, e abrindo o marcador aos 49 minutos do primeiro tempo, né, e foi um alívio porque o Fortaleza aí botou o pé no chão e viu que estava no caminho certo para encaminhar essa classificação, né? Aí veio o segundo tempo, o time do Maldonado, né, teve que se abrir um pouco mais, porque esse resultado não interessava. Pelo menos 0-0, o time poderia tentar encaixar um contra-ataque para fazer um gol, ou mesmo segurar o 0-0 para levar para os pênaltis, né, aí, né, foi outra forma de jogo, né? O Fortaleza conseguiu também fazer algumas mudanças, né? Como eu falei, do Caleb, que eu acho ele muito verde, ele pode ajudar o Fortaleza? Pode, mas no jogo decisivo desse tamanho, acredito que ainda não pode, né? O Fortaleza não pode, vai pegar adversários mais fortes. O próprio Cerro Porteño eu vejo mais qualidade do que o Maldonado, então é algo para o Vojvoda pensar, na minha opinião. Como o próprio Romarinho, Fortaleza se deixou aí
ficar à mercê do Romarinho. Não estou falando que ele é mau jogador, não. Estou falando que é o único atacante hoje que nós podemos, digamos assim, passa uma confiança para o time, para a torcida, de que pode ser decisivo. Mas também o Romarinho é muito pouco, né? Vamos combinar para esse tipo de jogo, né? A gente está fazendo aqui uma crítica construtiva, né? Para o Fortaleza não ficar só dependendo do Romarinho. Ah, mas o Guilherme entrou e foi bem, né? A gente vai chegar lá no Guilherme daqui a pouco. Mas no primeiro tempo o Romarinho teve oportunidade, tanto que o Romarinho seguraria para o segundo tempo. O Fortaleza tem jogadores inteligentes ali, sem velocidade, no banco de reservas, que poderiam ter entrado, e o Romarinho poderia ter sido aproveitado melhor no segundo tempo, aproveitando ali um pouco do desgaste físico do adversário, mas começou jogando, né? Deu um certo trabalho, mas na hora da finalização é o pecado do Romarinho. É aí onde eu quero chegar no ponto, né? Não pode ter um cara como jogador principal de ataque, como o Romarinho, no jogo desse tamanho. O Fortaleza pode se complicar lá na frente. A gente está alertando aqui apenas. Depois, o Vojvoda foi realizando suas trocas, né? A gente tem que ressaltar também o partidaço do Tinga, diferente lá no Uruguai, quando tomou uma canseira ali no Toledo. Toledo, que foi uma figura anulada em campo, né? Poucas vezes o Toledo apareceu ali na esquerda tentando arranjar alguma coisa e não conseguiu. O Fortaleza muito bem na marcação com o Caio Alexandre, com o Hércules, né, galera ali, o Pochettino também recompondo, o próprio Caleb, galera ajudando ali o Tinga, e as laterais também, no caso o Bruno Pacheco. Então, o Maldonado, poucas chances no jogo inteiro, o primeiro tempo praticamente não existiu, né? E o Fortaleza depois, com as mudanças, com a entrada aí do Lucero, com a entrada do Dudu, entrou muito bem também o Dudu. O próprio Guilherme, a gente tem que ressaltar, né? Eu não gosto muito do futebol do Guilherme, mas o Maldonado estava mais aberto, estava dando chance ali para o Fortaleza criar jogadas ofensivas. Aí aquela ansiedade voltou de novo, né? A bola não entrava, né? O Fortaleza criava oportunidades, chutava no gol de longe, de perto, e não conseguiu. O Galhardo teve dentro da área ali uma chance, o Hércules também no segundo tempo, né? E acabaram desperdiçando. E depois, com as trocas, com as mudanças, o time do Fortaleza voltou a crescer novamente no jogo e acabou ali encurralando o Maldonado, que não conseguia sair, né? Mesmo com as mudanças. Entrou um atacante veterano lá no Maldonado, né? O Borges, né? Que apesar dos 36 anos e mostrar pesadão, se tivesse uma melhor companhia, poderia ter dado mais trabalho para o Fortaleza. Mas uma defesa mais consistente. Tite jogou pra caramba também, vale ressaltar. Eu sou crítico contundente do Tite, mas o cara vem mandando muito bem nos últimos jogos do Fortaleza. Não sei na sequência da temporada, porque já é veterano, né? Vai precisar ali de um combustível a mais do Fortaleza na defesa. Tem que contratar um zagueiro, tem que contratar ali um atacante também de velocidade, na minha opinião. Veio ali o segundo gol com o Lucero, né, numa jogada dada pelo Maldonado, numa saída errada do Maldonado, né? Acabou ali o Dudu servindo o Lucero, que errou a finalização, mas o cara tem faro de gol, né? Quando o cara tem faro de gol, não tem jeito, né? O cara, mesmo errando a finalização, acabou acertando ali a bola dentro da rede ali do Maldonado, fazendo o segundo gol, o gol do alívio, né? O gol que classificava o Fortaleza, né? Matou ali as pretensões do Maldonado, que ainda tentou, mas só que errava muito mais do que acertava. Fortaleza foi patrão absoluto do jogo. A partir daí, né, quem entrou no jogo entrou bem. Depois o Zé Welles entrou também para ganhar a minutagem. Entrou bem o Sacha também. E o Fortaleza ficou jogando no contra-ataque. Depois, num desses contra-ataque, o Caio Alexandre pulmão muito ali, né? O pulmão do time, com certeza, é o Caio Alexandre. Em segundo lugar, o Hércules, né? Fez uma jogada ali para o Guilherme. E o Guilherme, com toda a liberdade que o Romarinho não teve no primeiro tempo, quando o Maldonado estava mais fechado, acabou driblando ali dentro da área, puxando ali para a entrada da área e acertando um chute no canto, fazendo o terceiro gol do Fortaleza, né? E cabia mais, né? O Maldonado ali se mandou para o ataque, dava espaço para o Fortaleza contra-atacar, e numa jogada lá também de contra-ataque, né? O Fortaleza saiu da defesa, né? Todos os jogadores ali atrás da linha do meio campo, a arrancada do Lucero, a arrancada do Guilherme, acabou ali o Lucero fazendo um belo gol na saída do goleiro, deu aquela virada assim, tirando do goleiro assim, um belo gol ali do Lucero, atacante que vai dar muitas alegrias para a torcida do Fortaleza, tenho certeza, né? O cara que entrou no segundo tempo e foi patrão, né, do jogo, porque foi através dele que o Fortaleza conseguiu respirar aliviado. O time vinha jogando bem, mas a gente sabe como é futebol, né? Qualquer bola vadia, qualquer jogada marota. O Fernando Miguel foi bem, não falhou dessa vez. Também a marcação do Fortaleza não deu chances para o Maldonado, né,
provocar algum erro ali da defesa do Fortaleza. Isso aí também foi bem interessante. O contrário, né? Se o Fortaleza errou lá no Uruguai, nesse jogo o Maldonado que errou demais na defesa. Só que tem um detalhe, o Fortaleza aproveitou bem aí, né, as falhas do adversário e soube matar o jogo na hora certa. Né? No Uruguai, o Fortaleza cometeu falhas, cometeu erros, Maldonado marcou o gol lá, mas foi bem anulado por conta do impedimento. Né? A arbitragem de vídeo entrou em ação e anulou aquele gol do Maldonado, que não é efetivo no ataque, é uma boa equipe ali na defesa para marcar, mas com o placar adverso acabou sentindo ali o duro golpe e acabou sucumbindo ali, acabou se transformando numa goleada aí do Fortaleza, 4-0, mas os gols, o segundo aconteceu depois dos 35 minutos, quando o Fortaleza então aí pôde respirar aliviado e comemorar uma classificação justíssima, né? O time que se preparou, o time que vem evoluindo a cada jogo, agora vai partir para o clássico contra o Ceará, agora pela Copa do Nordeste, já perdeu o primeiro clássico, vem embalado, o Ceará também vem embalado aí de uma vitória na Copa do Brasil. Teremos aí a possibilidade de um grande embate entre Ceará e Fortaleza, novamente o Alvinegro comando de campo. O jogo vai ser no Castelão, e o gramado do Castelão, hein, meu Deus do céu, né? Não suportou nem um jogo, nem uma chuva. A gente podia ver os buracos, as falhas no gramado ao final da partida, né? Tanta propaganda que o governo do estado fez, que agora é gramado de primeiro mundo, não pareceu, hein? O Galhardo ficou até constrangido quando foi perguntado no final, né, sobre o gramado. Falou, tem que melhorar mais. Como é que melhora agora que os jogos começaram? Apesar de que o governo diz que vai dosar ali os jogos. Eu acho também que deveria ser por aí. Estamos numa época de chuvas no Ceará. Está começando agora em março, hein? E por coincidência choveu na hora do jogo e foi um teste ali para o gramado do Castelão, para nós percebermos que esses 3 meses parece que foi pouco para tornar um gramado um pouco mais resistente. A gente sabe que foi um jogo de pegada, um jogo de muita correria, mas não justifica, né, aquelas falhas no gramado que podemos constatar no final do jogo. Fortaleza classificado, agora vai encarar o Cerro Porteño, um time tradicional do futebol sul-americano, porém nunca chegou a uma final de Libertadores, e estão aí colocando o Fortaleza como favorito. Não sei não, acho que também não podemos fazer isso não, né? O Fortaleza vem fazendo um trabalho sério, vem aí galgando aí seu espaço no futebol sul-americano, e eu não vou colocar favoritismo não, porque o time do Cerro Porteño também tem que ter responsabilidade. Então vai ser um embate muito interessante, o Fortaleza jogando em casa primeiro e decidindo a parada fora de casa, né? Lá em Assunção, no Paraguai, né? O Fortaleza vai também provar um pouco aí desse sabor de decidir fora de casa. Mas o time está fazendo um trabalho certinho, está cheio de confiança. Vamos ver o comportamento no clássico, né, do Fortaleza. Perdeu o primeiro para o Ceará, né? Vamos pelo estadual, agora é pela Copa do Nordeste. Vamos ver se o Fortaleza consegue uma recuperação e manter esse embalo, né, para poder encarar o Cerro Porteño no Castelão já semana que vem, hein? O torcedor prepare aí mais emoções na Libertadores a partir da próxima semana. É isso, galera. Se inscreve aí no canal, dá essa moral pra gente, seguir aqui com o nosso trabalho, e também, né, deixa a sua curtida, esmaga aí o like com força, né, dá uma voadora aí no peito do like, da curtida, para que o nosso vídeo possa chegar para mais pessoas. Te espero no programa Futebol Alegria, né, lá na TV Metrópole, canal 16.1, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir de 11 horas da manhã, com a apresentação do Kleber Tubarão e os nossos comentários. Até lá, valeu!